Em 1483, o herdeiro do trono da Inglaterra, Eduardo, de 12 anos, e seu irmão mais novo, Ricardo, desaparecem de dentro da Torre de Londres. Em geral, supõe-se que eles foram assassinados. É um evento que muda o curso da monarquia britânica. O tio deles, Ricardo III, sempre foi indicado como culpado pelo crime: matar os meninos para usurpar o trono. Mas uma investigação moderna do caso lança dúvidas sobre este julgamento tão antigo. Apresentando motivos de dois outros suspeitos principais, em uma tentativa de revelar quem é realmente o vilão mais provável, nós abrimos os arquivos confidenciais sobre Ricardo III. Arquivos Confidenciais. Ricardo III. O desaparecimento de dois filhos de Eduardo IV, sucessores de seu trono, é o mistério não resolvido mais infame da história real britânica. Desde sua morte, o rei Ricardo III tem sido acusado de seus assassinatos e difamado pelos monarcas que o sucederam. Até William Shakespeare imortaliza Ricardo como um usurpador deformado, apoderando-se da coroa da Inglaterra em meio a um mar de sangue, incluindo o de seus sobrinhos. Mas historiadores modernos afirmam que esta descrição está cheia de imprecisões. Na verdade, a vida de Ricardo está bem documentada. Irmão leal de Eduardo IV, o pai dos jovens príncipes, a Ricardo é confiada a guarda deles quando Eduardo morre. Na época, Ricardo é largamente considerado como o melhor homem para governar o país até os meninos atingirem a maioridade. Ele não é um corcunda aleijado, e nem é o único homem que pode ter o sangue dos sobrinhos nas mãos. Finalmente, possibilitando a Ricardo III ter uma audiência que ele nunca teve, será que agora ele poderá ser inocentado depois de 500 anos desta fama ruim? Em 1483, Ricardo coloca os meninos na Torre de Londres. O historiador e professor A.J. Pollard acha que o encarceramento dos meninos não prova a culpa de Ricardo. Colocá-los na torre não foi necessariamente sinistro, porque era ali que a procissão de coroação começava. Era um grande palácio real, uma residência real. Só mais tarde, e talvez principalmente por causa do que aconteceu aos dois meninos, que associamos a torre a uma prisão, onde as pessoas são executadas ou assassinadas. Não há dúvida de que Ricardo queria a coroa, e seu método de consegui-la é questionável. Em junho de 1483, anuncia-se que os meninos são ilegítimos, baseado no fato de que seu pai, o rei morto, tinha noivado outra mulher antes de se casar com a mãe deles. De acordo com as leis católicas da época, os príncipes são bastardos, e Ricardo, o herdeiro legítimo. O parlamento apoia esta solicitação e, em um ato conhecido como Títulos Régios, eles legalmente concedem a coroa a Ricardo. Seus críticos o acusam de ter engendrado a proclamação. Historiadores discutem que isso não necessariamente o torna um assassino. O Dr. Michael Jones é um dos maiores especialistas no mistério dos príncipes na torre. Depois que Ricardo assume o trono de maneira estritamente legal, os príncipes na torre não são mais uma ameaça para ele, porque eles são ilegítimos e eles se tornam irrelevantes para a sucessão. Afirmações de que Ricardo assassinou os príncipes são baseadas em boatos que afirmam que, enquanto ele visitava suas propriedades no norte, menos de um mês depois de sua posse, os meninos simplesmente desapareceram.
Mas relatos publicados acusando Ricardo não começam a aparecer até cerca de 50 anos depois de sua morte. Sir Thomas More, um estadista e advogado, formula a acusação em seu livro A História de Ricardo III. Linda Pigeon é especialista em história real britânica. Ela estuda a crônica de More a fundo. Thomas More cria uma história elaborada sobre Ricardo querer que os príncipes fossem mortos e alguém diz: bem, conheço a pessoa que poderá ajudar você. O assassino em potencial é Sir James Tyrrell, o criado de confiança de Ricardo. Segundo Thomas More, Tyrrell e 2 de seus ajudantes assassinam os filhos de Eduardo enquanto eles dormem. Este é o enredo que Shakespeare copia mais tarde. Então eles removem os corpos e os sepultam embaixo da escada. A história de More condena Ricardo. Na biblioteca da Eton College, o Dr. Julian Luxford descobriu um documento que também parece associar Ricardo com a morte dos príncipes. O poema fala que Ricardo III desperdiça a riqueza que seu antecessor Eduardo IV tinha acumulado e que ele suprimiu a vida da prole de Eduardo IV. Os versos são de 1485, pouco depois da morte de Ricardo, mas especialistas debatem a interpretação da palavra opprimer, que traduzida se torna suprimir. Esta palavra suprimir tem na época a mesma ambiguidade que existe agora no inglês moderno e que pode significar tirar algo de alguém. Uma forma suave de tratar um assassinato. Embora o poema difame Ricardo, ele não consegue acusá-lo de assassinato. Uma outra pista em defesa de Ricardo III em relação aos assassinatos reais vem de uma descoberta fortuita feita dentro da Torre de Londres. Durante reformas em 1674, operários descobrem 2 esqueletos pequenos. Exatamente como foi relatado na história de Thomas More, eles estavam sepultados embaixo da escada. Hoje, uma placa marca o local onde os restos mortais foram encontrados. Mas historiadores questionam se os ossos são realmente daqueles 2 príncipes reais. Para começar, Linda Pigeon acha que a localização de More é essencialmente falha. Escavar uma escada de pedra exigiria vários homens trabalhando várias semanas. Não é algo que se faça em uma noite e não na profundidade que estamos falando também. E mais importante, não existe prova conclusiva sobre a quem esses ossos realmente pertencem. Não temos certeza sobre o sexo das crianças. Não conseguimos determinar a idade com exatidão, como é necessário. E ainda está em aberto se são de fato os príncipes ou não. Se os ossos são dos 2 jovens príncipes, isso apoia as alegações de More. Mas a família real atual se recusa a permitir que qualquer tipo de exame seja realizado. Um trabalho em andamento tenta identificar os esqueletos. Mas até que se estabeleçam ligações entre os corpos de Ricardo III, existe apenas a especulação que o conecta às mortes dos príncipes. Apesar dos séculos de recriminação, o caso contra Ricardo é surpreendentemente fraco.
Investigações mais extensas revelam outros possíveis culpados. O primeiro homem merecedor de um exame mais detalhado é o Duque de Buckingham. Peter O'Donoghue é o curador de alguns dos manuscritos mais preciosos da Inglaterra. Tenho aqui um anuário escrito pelo que imaginamos ser um comerciante de Londres, um cidadão londrino, ano a ano, com registros feitos todos os anos. Entre 1482 e 1483 é dito: este ano os filhos do rei Eduardo IV foram assassinados na Torre de Londres por ordem do imoral Duque de Buckingham. Este documento é um dos poucos relatos sobreviventes do que aparentemente acontece no ano em que os príncipes desaparecem. Ele culpa Buckingham claramente. Este é o relato mais antigo que temos sobre o que os cidadãos de Londres estavam dizendo. Quando Ricardo assume o trono, Buckingham se aproxima e se torna o segundo homem mais poderoso do país. Ele é uma das poucas pessoas com acesso aos príncipes. Bert Fields é advogado e historiador e vem investigando todos os suspeitos no caso. O Duque de Buckingham, que foi o primeiro par do reino do país, era um tipo de sujeito instável e malvado, muito egoísta, e acredito que ele se ressentia de Ricardo ter se tornado rei, porque Buckingham tinha pretensões ao trono também. Como braço direito de Ricardo, Buckingham está sempre ao seu lado. Mas quando Ricardo faz sua primeira visita a Oxford, logo depois de sua coroação, Buckingham não é recrutado como membro do grupo real. Se Buckingham ficou em Londres, chegar aos príncipes seria fácil. Com os meninos fora do caminho, Buckingham dá um passo grande em direção ao trono, principalmente agora que ele implica Ricardo. A teoria da culpa de Buckingham seria: ele mata os príncipes, põe a culpa em Ricardo para destruí-lo por ser um assassino. Acho que é uma possibilidade muito realista, dada a personalidade neurótica e instável de Buckingham. Se Buckingham realmente matou os príncipes, é quase certo que Ricardo o confrontou. Os dois homens marcam uma reunião. O que é dito é um mistério. Mas logo depois, Buckingham toma uma atitude. Ele trai o rei. Eu suspeito que ele estava tramando ficar com o trono para si. Para Buckingham conseguir depor Ricardo, ele precisa de apoio. Ele se volta então para um homem que os especialistas acreditam ser o outro possível suspeito do assassinato dos príncipes na torre, Henrique Tudor, que mais tarde se tornaria o rei Henrique VII. Henrique tinha uma chance muito remota de assumir o trono. No meu ponto de vista, era uma chance quase nula. Henrique descendia de uma linhagem feminina que tinha sido barrada na sucessão. Ele tinha pouquíssima chance, mas tinha muito poder. Henrique pertence a uma das famílias mais influentes da Inglaterra e consegue recrutar um exército rapidamente. Seu próprio desejo pela coroa é o motivo pelo qual ele patrocina a rebelião de Buckingham. A insurreição não tem êxito. Ricardo ordena a execução de Buckingham. Henrique escapa para continuar lutando e 2 anos mais tarde ele desafia e derrota Ricardo em um encontro épico. A Batalha de Bosworth Field, que é vencida pela política e não pela bravura. Mais uma vez, Ricardo é atraiçoado. Seu aliado, o Conde de Northumberland, o trai, retirando seus homens e deixando Ricardo com menos tropas.
Henrique afirma que a sua oposição a Ricardo se deve ao fato de ele ter assassinado os jovens príncipes. A reação do povo quando da derrota do rei sugere que muitos de seus súditos não acreditam na história de Henrique. Ricardo era querido em especial na parte setentrional da Inglaterra. Northumberland o traiu na batalha, e quando Northumberland voltou para suas terras no norte, ele foi assassinado pelo povo, que realmente achava que aquilo era algo com o que eles não conseguiriam viver. O fato de que ele tinha traído o herói deles. Com a morte de Ricardo, Henrique se apodera do trono e se torna o rei Henrique VII, o primeiro monarca dos Tudor. Ele já tinha confirmado seu pedigree real ao prometer se casar com a irmã dos príncipes. Mas, ironicamente, ao torná-la sua rainha, Henrique reinstala o direito dos meninos à coroa ao revogar sua ilegitimidade. Se eles são ilegítimos, sua esposa é ilegítima. E se sua esposa é ilegítima, ele realmente não é o rei. Então, que recursos ele tem se eles estiverem vivos? Ele tem de matá-los. Agora, o rei vitorioso, Henrique, tem controle total sobre a Torre de Londres. Seus homens não teriam problemas para eliminar 2 adolescentes. O impiedoso Henrique prende e mata pessoas durante todo o seu reinado. Inclusive o primo de 10 anos dos príncipes, além de membros de sua própria família. E quando ele garante o futuro da dinastia Tudor, ele começa a reescrever sua história destruindo documentos. A primeira coisa que acontece é a supressão do Titulus Regius. O Titulus Regius é um ato parlamentar que detalha a ilegitimidade dos 2 jovens príncipes e estabelece o direito de Ricardo à coroa. Politicamente, ele tinha de se livrar deste documento inoportuno, porque ele difamava e caluniava a futura rainha. Destruindo o Titulus Regius, Henrique, além de limpar o nome de sua esposa, ele também relega Ricardo à posição de usurpador. E, inadvertidamente, cria o bode expiatório perfeito para o assassinato dos príncipes. Isso cria uma tendência que vai aumentando com o tempo, que diz que Ricardo III não tinha, de maneira alguma, elementos para reclamar o trono da Inglaterra. E essa, é claro, é uma deturpação que cresce. Os futuros monarcas Tudor continuam a campanha anti-Ricardo. E durante o reinado de Elizabeth I, neta de Henrique, Shakespeare o difama como sendo um corcunda assassino de criança. Mas historiadores agora alegam que a descrição de Ricardo III como um monstro malvado é uma deturpação grosseira. Tanto o caráter de Ricardo III como sua aparência física foram deformados. E é claro, um deve refletir o outro. O fato de que toda a linhagem de monarcas Tudor calunie Ricardo é motivo suficiente para questionar a percepção duradoura de que ele é um assassino. Apesar das afirmações dos Tudors, não existe prova de que Ricardo tivesse matado os meninos. A partir das provas, Henrique e Buckingham parecem igualmente abertos à suspeita. Depois da morte de Ricardo, 2 revoltas acontecem, lideradas por pessoas que afirmam ser os príncipes voltando do exílio. A primeira é conhecida como a Rebelião de Lambersimel. Surgem boatos de que os príncipes voltaram. Quando Henrique consegue reprimir a revolta, não há sinal dos meninos. Mas a segunda invasão, 8 anos mais tarde, abala o âmago da monarquia Tudor.
Por volta de 1490, temos o surgimento de alguém na corte de Burgundy, que afirma ser o príncipe mais jovem na torre, Ricardo, Duque de York. Henrique denuncia este homem como sendo um plebeu chamado Perkin Warbeck, e não o príncipe Ricardo. Porém, muitos não acreditam nele. Esse impostor, se é que é impostor, e esta série de tramas e revoltas são fatos verdadeiros. Perkin Warbeck, ou quem quer que seja, atrai um elenco importante de defensores. Margaret, irmã de Ricardo III, Carlos VIII da França, o rei da Escócia e o santo imperador romano todos se juntam em seu favor. E então surge o apoio em casa, o mais preocupante para Henrique VII. Seu próprio camareiro, Sir William Stanley. Stanley comenta que se Warbeck é o príncipe Ricardo, ele se aliará a ele. Essas palavras são suficientes para afastar Sir William Stanley. Aquilo está perigosamente perto de casa. A causa Warbeck cria problemas enormes para Henrique. Mas em 1497, enquanto prepara uma invasão a Cornualha, na costa meridional da Inglaterra, ele é capturado e levado para a torre. Ele acaba confessando que não é um dos príncipes. Existem tantas falhas na confissão que é quase como se ele estivesse mandando uma mensagem. Na verdade, não sou Perkin Warbeck, que foi o nome que eles lhe deram. Eu acho que ele estava dizendo, eu sou o jovem príncipe. O que é certo é que Henrique tortura e executa seu prisioneiro. E com a sua morte, as invasões cessam. Acho que temos de levar a sério o fato de que Perkin Warbeck pode realmente ter sido quem ele se dizia ser, ou seja, o mais jovem dos dois príncipes da torre, Ricardo, Duque de York, o requerente legítimo do trono e, portanto, rei Ricardo IV da Inglaterra. Muitas pessoas foram acusadas do assassinato real dos príncipes. O mais difamado, Ricardo III, foi declarado culpado sem julgamento. Mas Henrique Tudor e o traiçoeiro Duque de Buckingham são igualmente prováveis responsáveis. A menos que novas provas surjam, não há como saber quem matou os meninos. Mas se, assim como alguns especialistas acreditam, os príncipes escaparam e Perkin Warbeck, o jovem Ricardo, volta para reclamar a sua coroa, é Henrique Tudor quem o mata no final das contas. Versão Marshmallow São Paulo.